Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de 1 Samuel. O versículo 1 do capítulo 4, Samuel estaria aqui com 30 anos de idade, sendo uma espécie de cojuiz com Eli. Os filisteus migraram para a região costeira da Judéia durante o século 12 a.C. e começaram a ameaçar Israel durante os dias dos juízes. Israel acampou ao lado de Ebenezer, cerca de 32 quilômetros a oeste de Siló, enquanto os filisteus acamparam em Aleque, na planície a oeste. Os filisteus tinham se estendido bem ao norte da região, ao longo do litoral sul de Israel, e agora ameaçavam o território central. Versículo 2 do capítulo 4. Israel foi derrotado porque o sacerdócio desvirtuou-se e o povo passou a viver em desobediência aos mandamentos de Deus. Versículo 3 do capítulo 4. As pessoas associaram a arca do Senhor à presença de Deus e presumiram que, ao levarem a arca ao campo de batalha, garantiriam a vitória sobre os inimigos, como se a arca fosse um dispositivo mágico. Versículo 4 do capítulo 4. A arca do Senhor possuía uma tampa com 2 querubins, um em cada lado. Por isso, a referência a que o Senhor estava entronizado entre os querubins, ou que habita entre os querubins. Ofni e Finéias, como sacerdotes, levaram a arca, mas provavelmente eram as duas pessoas menos dignas de carregá-la. Versículo 5 do capítulo 4. O fato dos israelitas terem gritado tão alto a ponto do chão tremer mostra a incorreta associação da presença de Deus com a arca. Versículo 7 do capítulo 4. Os filisteus aparentemente pensaram também que a arca era mágica, pois temeram por suas vidas. Versículo 8 do capítulo 4. Percebam que os filisteus estão falando deuses no plural, assumindo que Israel servia mais de um Deus, além do Deus vivo, o Senhor. Eles podem ter assumido isso de forma incorreta ou perceberam a idolatria que estava presente na época em Israel. Versículo 9 do capítulo 4. Esse versículo dá a entender que os filisteus tinham algum tipo de controle sobre os israelitas e que temiam perdê-lo. Versículo 10 do capítulo 4. Os israelitas, na sua tentativa de manipular o Senhor, visando seus próprios interesses, sofreram uma derrota ainda maior. Versículo 11 do capítulo 4. Assim como foi profetizado pelo homem de Deus a Eli e dito a Samuel pelo Senhor, assim aconteceu. Os filhos de Eli morreram no mesmo dia e a notícia da perda da arca certamente deve ter feito tinir ambos os ouvidos, como dito em 1 Samuel 3, versículo 11. Versículos 13 e 14 do capítulo 4. Eli, anteriormente repreendido por honrar mais aos seus filhos do que ao Senhor, agora demonstra mais preocupação pela arca de Deus do que pelos próprios filhos. O benjamita deu a notícia na cidade e só depois a deu a Eli. Não sabemos se foi precipitação em nenhum relatar primeiro ao sumo sacerdote ou se apenas não havia a consideração necessária por Eli. Versículo 18 do capítulo 4. O motivo que desencadeou a reação que resultou na morte do próprio Eli não foram as más notícias das perdas pesadas sofridas pelos israelitas, nem a notícia da morte dos seus próprios filhos, mas a informação de que a arca de Deus tinha sido tomada. A liderança de Eli, de duração de 40 anos, deve ter coincidido parcialmente com as façanhas de Sansão e possivelmente também com a atividade dos juízes mencionados no livro de Juízes, capítulo 12, versículos 8 a 15. Versículo 19 do capítulo 4. A nora de Eli, esposa de Finéias, tinha perdido 3 membros da família no mesmo dia, seu esposo, seu sogro e seu cunhado. E essa notícia, mais a informação de que a arca do Senhor havia sido tomada, fizeram com que ela entrasse em trabalho de parto prematuramente. Versículos 21 e 22 do capítulo 4. A esposa de Finéias, ao morrer, dá ao seu recém-nascido o nome de Icabô, que significa nenhuma glória, ou ainda onde está a glória. Conforme deixa claro o versículo 22, a glória a qual ela se refere não é referente à casa de Eli, mas à arca de Deus que agora se encontrava perdida. Agora nós vamos estudar o capítulo 5. Versículo 1 do capítulo 5. A viagem de Ebenezer até Asdod era de aproximadamente 30 quilômetros. Asdod, junto com Ascalon, Ecrom, Gaza e Gat, era uma das 5 principais cidades da Filístia. Versículo 2 do capítulo 5. No Oriente Médio Antigo, o exército vitorioso levava os deuses dos derrotados
e os depositava no templo dos seus próprios deuses, como sinal da inferioridade e subordinação dos deuses conquistados. Embora a arca de Deus não fosse um ídolo, foi tratada assim pelos filisteus. Dagon era um falso deus de destaque entre os filisteus, bem como na Mesopotâmia, na Síria e na Fenícia, desde os meados do terceiro milênio a.C. Versículo 3 do capítulo 5. O falso Deus, supostamente vitorioso, estava ali em posição de prestar homenagem à arca do Senhor, que os filisteus haviam entendido como se tivesse perdido. Versículo 4 do capítulo 5. A cabeça e as mãos do falso Deus foram cortadas, o que sugere que sua queda não foi um acidente. O dano específico ao ídolo deve ser entendido à luz da prática comum na antiguidade de cortar a cabeça e as mãos dos inimigos mortos. Versículo 5 do capítulo 5. Os limiares ou soleiras das portas estão frequentemente investidos com significado especial e a prática de não pisar no limiar de um lugar sagrado era conhecida, senão mesmo aprovada em Israel. Ligar o costume dos sacerdotes de Dagon com esse incidente humilhante talvez visasse ridicularizá-los mais do que transmitir informações a respeito da sua prática ritual. Aqui a gente está falando do caso do autor, né, deste capítulo. Quando ele vai falar de que os sacerdotes de Dagon não pisavam nos limiares, provavelmente ele quer ridicularizar esses sacerdotes. Versículo 6 do capítulo 5. O Senhor não é domado por amigos nem inimigos. Recusando-se a ser manipulado por Israel, não usou de seu poder na batalha para livrar a Israel, porém revelou a sua presença no território dos filisteus. Ali, ele demonstrou a sua soberania e levou os filisteus a sentirem o peso da sua mão em julgamento, causando-lhes tumores que provavelmente eram sintomas da peste bubônica transmitida por roedores. Versículo 8 do capítulo 5. Parece haver referência a uma aliança filisteia, em que os governantes filisteus podiam cooperar entre si em tempos de emergência. É possível que o plano dos filisteus fosse o de remover a arca para outra cidade, na esperança de que a peste não irrompesse ali, e assim poder comprovar que era apenas uma mera coincidência, que a peste tinha sucedido em Asdod no mesmo período que a arca estava. Versículo 9 do capítulo 5. Em Gate, né, quando saiu de Asdod, a arca foi para Gate, o Senhor mostrou aos filisteus que não era apenas uma coincidência, e os planos dos filisteus fracassaram, porque Deus castigou a cidade com tumores também. Versículo 10 do capítulo 5. O povo de Ecrom já não tinha dúvidas a respeito dos perigos de ficar com a arca. Ecrom ficava 8 quilômetros imediatamente ao norte de Gate e das cidades principais dos filisteus. Era aquela. Então, Ecrom, de todas as cidades dos filisteus, era a que ficava mais perto do território israelita. Versículos 11 e 12 do capítulo 5, os ecronitas, não podendo suportar estar debaixo da forte mão do Senhor, agora imploram para que a arca seja devolvida para Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículo 1 do capítulo 6. A alusão a 7 meses fixa uma data para a batalha que resultou na captura da arca, mais ou menos no final de outubro, visto que a colheita do trigo, que é mencionada no versículo 13 deste capítulo, ocorria normalmente no final de maio. Versículo 2 do capítulo 6. Sacerdotes e adivinhadores representavam as autoridades religiosas dos filisteus. Eles tinham o mesmo problema que havia confrontado o povo de Asdod. Tentar mudar a arca de um lugar em lugar do território filisteu fracassou e tornou-se claro que a única solução era devolver a arca a Israel. Versículo 3 do capítulo 6. Uma oferta pela transgressão ou culpa se aplicava a situações onde as coisas sagradas tinham sido profanadas. Aqui, no caso, a arca. Versículos 4 e 5 do capítulo 6. O procedimento adotado pelos filisteus tinha vários propósitos. O ouro usado para os modelos era um tipo de indenização por terem roubado a arca, ao passo que as imitações dos tumores e dos ratos eram provavelmente uma forma de magia. O propósito declarado pelos filisteus, porém, era dar glória ao Deus de Israel. Com essa proclamação, a narrativa da arca quase completa o seu circuito. Foi porque Israel deixara de honrar o Senhor e de lidar corretamente com a arca que Deus a removeu do seu povo. Era comum
no mundo antigo, fazer a modelagem de uma oferta na forma daquilo que uma pessoa queria ser libertada. Então, por isso que fizeram na forma de rato e na forma dos tumores. Versículo 6 do capítulo 6. Os filisteus conheciam a história de Israel e aquilo que Deus fizera no Egito. Eles estavam determinados a aprender sua lição espiritual mais rapidamente do que os egípcios fizeram. Versículos 7 e 8 do capítulo 6. O motivo de escolher vacas que nunca tinham sido submetidas ao jugo e de separá-las dos seus bezerros parece ser para garantir que, se as vacas realmente seguissem na direção de Israel, não seria por causas naturais nem por coincidência, mas pela influência do Deus de Israel. Assim, esse era o pensamento. Se elas nunca tinham sido submetidas ao jugo, né? Se elas nunca estiveram em uma canga, em uma parelha, elas não andariam para um caminho conhecido, elas poderiam ir para qualquer lugar. Versículo 9 do capítulo 6. Bet-Semes era do território israelita e ficava a curta distância de Tímina, que estava sob controle filisteu. Versículo 12 do capítulo 6. Embora, obviamente, eles não estavam, as vacas não estavam contentes em deixar seus bezerros para trás, elas andavam berrando, mas nem por isso elas se desviaram do caminho ordenado por Deus. Versículo 14 do capítulo 6. O texto não sugere que o povo pecou ao oferecer as vacas como holocausto, embora tais ofertas normalmente requeriam um macho sem defeito. Versículo 15 do capítulo 6. Bet-Semes era uma cidade atribuída aos levitas, especificamente aos descendentes de Arão. Versículo 16 do capítulo 6. Os 5 senhores filisteus reconheceram a mão de Deus por trás dos problemas que tiveram nos últimos 7 meses. Eles retornaram a Ecrom, onde provavelmente relataram o que viram, né, o que aconteceu. Versículo 19 do capítulo 6. O manuseio presunçoso da arca levara à sua perda, e um delito semelhante deveria agora ser castigado na ocasião da sua devolução. Os levitas deveriam ter coberto a arca assim que possível e tratado ela com a maior reverência. O fato de terem olhado para dentro dela, uma coisa que não era permitida, né, fez com que 70 morressem. Versículo 20 do capítulo 6. Os homens de Bet-Semes compreenderam a própria falta de santidade na presença do Senhor Deus. E se os filisteus tinham enviado a arca para longe deles, os cidadãos de Bet-Semes decidiram fazer o mesmo. Versículo 21 do capítulo 6. Kiriat Jearim é localizada a uns 15 quilômetros ao nordeste de Bet-Semes. O fato de enviarem a arca para lá e não para Siló, que era onde a arca ficava, sugere que os filisteus podem ter devastado Siló após capturarem a arca. As evidências arqueológicas apontam que Siló foi destruída por volta dessa época. Então, nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de 1 Samuel.